Caetano Veloso foi transformado em entidade brasileira, um tótem, como definiu Paulo Francis no já clássico artigo Caetano, Pajé Doce e Maltrapilho, publicado na Folha de São Paulo em 1983. A descrição que o saudoso jornalista faz do músico baiano é mais atual do que nunca. Caetano, escreveu Francis, é aquele que, abre aspas, fala de tudo com autoridade imediatamente consagrada pela imprensa, que é mais deslumbrada do que o público em face dele. Fecha aspas. Continua assim, 37 anos depois. Entrevistado por Pedro Bial, Caetano anunciou que se tornou menos liberaloide e passou a nutrir respeito pelas experiências socialistas. Hoje eu tendo mais a respeitá-los, pelo menos. Eu mudei quanto a isso. Eu sou menos liberaloide do que eu era até 2 anos atrás. O fez em tom autoindulgente para com a própria formação, como se essa mudança representasse o desenvolvimento de sua forma de pensar, quase que uma evolução de espírito. Não surpreende. Em 2013, este senhor tentou usar a sua imagem para emprestar legitimidade aos Black Blocs. Enquanto o grupo de extrema esquerda tocava fogo nas ruas, chegando até mesmo a matar o cinegrafista Santiago Andrade com um rojão, o cantor posava para fotos com um pano preto na cara. Agora pretende modernizar o marxismo, dando-lhe lirismo. Segundo Caetano, quem, abre aspas, mudou sua cabeça, fecha aspas, foi um tal de Jones Manuel, um comunista empedernido, a quem ele não poupa elogios. Jones já escreveu um artigo declarando apoio à Coreia do Norte, país que chama carinhosamente de Coreia Popular e que considera caricaturado pelos malvados monopólios de mídia ocidentais. Convenhamos, nem Kim Jong-un deve ufanar o seu regime a esse ponto. Mas não para por aí. Define a União Soviética como uma, abre aspas, democracia operária restringida e plebiscitária, fecha aspas. Ele também tem uma descrição particular para os gulags, os horrendos campos de concentração comunistas espalhados pelo leste europeu. Em uma comparação com o sistema prisional brasileiro, Jones os descreveu como semelhantes a universidades. Jones é divulgador da obra de Domenico Losurdo, escritor italiano, que fez carreira tentando reconstruir a imagem do ditador Joseph Stalin através da propaganda, disfarçada de historiografia revisionista. Caetano leu Jones e, por meio dele, acabou lendo Losurdo, com quem se impressionou muito. Aparentemente, o cantor brasileiro adotou como guru intelectual um autor obscuro, cujo trabalho de vida foi passar pano para um genocida. Que se diga, até comunistas reconhecidos desprezam Losurdo e o apontam como responsável pela difusão do neo-stalinismo. O historiador Mário Maestri, insuspeito de direitismo, trata disso em seu livro Domenico Losurdo, um farsante na terra dos papagaios. Para Maestri, abre aspas, Losurdo falsifica a história com um principal e grande objetivo: justificar a ação de Stalin e do stalinismo. Propõe, portanto, que o pai dos povos e seus meninos, vendo a União Soviética sendo atacada bestialmente pelo proposto movimento golpista e terrorista de Trotsky, se lançaram briosos na defesa do país, matando tantos quantos acreditavam fossem necessário, na esquerda, no centro, na direita
literalmente aos borbotões, fecha aspas. Ainda sobre Lossurdo, Maestre o classifica como um autor de, abre aspas, literatura vulgar, fecha aspas, que tem, abre aspas, olímpica despreocupação e literal invencionice com os fatos históricos, fecha aspas. E o stalinismo como, abre aspas, exacerbação do assalto burocrático ao poder político na Rússia soviética, fecha aspas. O conhecimento sobre os crimes de Stalin não é novo. Remete ao 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética, ocasião em que o então secretário do partido, Nikita Khrushchev, denunciou os expurgos, a violência e a persecução metódica e industrial do antigo dirigente. Antes, durante e depois de Stalin, a União Soviética foi totalitária, mas até mesmo para seus integrantes, o período comandado por Stalin foi além de qualquer parâmetro, seja de brutalidade, seja de sanguinolência. No campo do assassinato em massa, ele só é superado por Mao Tse-tung. O Soviete Supremo Russo instituiu a cultura do sadismo e do terror psicológico, que levou à morte de inimigos, camaradas e todo aquele identificado como uma ameaça, por mais fiel que fosse. Fez com que milhões morressem de fome nos campos dos países satélites da URSS. Promoveu deportações internas, com a Sibéria se tornando num cemitério para os, abre aspas, inimigos da revolução, fecha aspas, que eram isolados do resto do mundo e condenados a morrer de frio, fome e doenças. Além disso, ordenou intervenções brutais em países como a Polônia, a Ucrânia, a Crimeia, a Mongólia, estabelecendo o fuzilamento sumário como política de extermínio. Lossurdo, entretanto, acha que tudo isso é uma injustiça, que tudo isso é difamação. É a esse pensador arejado e ao seu ideal de mundo nefasto que nosso totem dedica o seu encantamento e talvez até mesmo algumas notas de seu violão. A verdade é que Lossurdo não teria a menor importância se não fosse ele a influenciar Caetano, celebridade brasileira que se propõe oposicionista ao governo de turno em nosso país. O cantor, que exerce influência no debate público, tem apontado para o que classifica como o crescimento do fascismo no Brasil. O faz com a moral de quem se tornou discípulo de um stalinista. Bolsonaro, que vive a inflamar seus militantes contra o fantasma da esquerda, não poderia ficar mais satisfeito. Sua narrativa, afinal, apenas se reforça com a adesão festiva de artistas como Caetano ao comunismo. Na entrevista para Bial, Caetano diz que, graças a Lossurdo, abre aspas, outra pessoa, fecha aspas. E que ele tem um livro, abre aspas, sobre as visões modernas da crítica às experiências socialistas, fecha aspas, que é muito inteligente. Sobre as visões modernas da crítica às experiências socialistas, mas é muito inteligente. Eu sou outra pessoa. Não se sabe se entre as referidas experiências se incluía uma definição mais simpática do Holodomor. O que se sabe é que a luta de classes, mesmo ao ritmo do tropicalismo, é só uma versão ensolarada da ditadura do proletariado.